Muito boa noite a todos, a todas, amigos, irmãos espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, estudantes da doutrina espírita. Eu sou Miguel Brambila e é um prazer estar na companhia de todos. Tudo bem? Que Deus nos ilumine, que Jesus nos inspire e que juntos possamos refletir um pouco mais, agregando um pouco de ideias nesta nossa costumeira exposição espírita de todas as quartas-feiras. É um prazer sempre estar na companhia de todos, que Deus sempre nos permita este contato também. E vamos em frente então, lembrando que aqui nós trazemos também sempre um pouco de água para que ela se transforme numa água fluida e que possamos juntos trazer pontos de vista baseados na doutrina do Consolador Prometido que nos auxilie neste momento de necessária motivação para vivermos a vida, não importa que época estejamos, de uma maneira mais positiva, mais forte, mais vigorosa, não é? E, é claro, nós temos que sempre partir de algum ponto. Eu escolhi retirar do contexto uma frase de uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Sugiro que quem ainda não conhece este expositor espírita de excelência, Haroldo Dutra Dias, procure as suas palestras, as suas exposições no YouTube, que tenho certeza que vão tirar muito proveito das suas exposições. E o tema, portanto, é: você já viu o Espírito Santo fazer exposição espírita? Vocês vão entender o porquê deste tema, não é? Não como justificativa, nem como isenção pessoal, mas sim como esforço de autocolocação de nossos pensamentos e sentimentos de acordo com a realidade que temos, de acordo com a nossa religião. No dia de ontem, é bem provável que eu estivesse aí com sentimentos contraditórios, porque nós sabemos que as duas asas do espírito são o pensamento e os sentimentos, e nem sempre essas asas estão calibradas para um voo estável. Nós somos humanos. Humanos no mundo de provas e expiações. E sabermos o que é prova, o que é expiações, é bem complexo às vezes. Você pode ver que assistindo aí a televisão e lendo e vendo o dia a dia das pessoas, muitos autores colocam pessoas profissionalmente bem-sucedidas com problemas psiquiátricos do passado, mesmo que não considerem a reencarnação, traumas de infância, problemas que tiveram ao longo da vida, questões mal resolvidas e assim por diante. Vai se acumulando ressentimentos ao longo das relações que nem sempre são resolvidos da maneira mais correta para o espírito, para que não tenhamos resquícios da lei de causa e efeito sobre as nossas relações. Resquícios que poderíamos colocar como kármicos, não é? Usando o contexto da palavra karma dentro do contexto da lei de causa e efeito. Porque, num parêntese disso, nós sabemos que Allan Kardec contextualizou o Espiritismo dentro da lei de causa e efeito, que tem um conteúdo bem amplo da relação das nossas ações com as reações que elas causam para o nosso destino e as possibilidades de mudança. Já o karma, que é oriundo do sânscrito, usado nas religiões orientais, na Índia principalmente, e outras religiões budistas, é imutável. Você nasce com um karma e você morre com ele. Você vai mudar o seu karma para a próxima vida só.
porque você traz o karma da uma vida anterior, vive aquele karma, aquele personagem, aquelas dores, aquelas alegrias, aquilo que está dentro daquele conteúdo kármico, e as ações do seu livre-arbítrio estarão somente semeando para a próxima vida. Você terá que ter esperanças de um karma imutável. Já a lei de causa e efeito nos permite administrarmos já nesta vida os nossos destinos, começando a trabalhar as nossas emoções. Então, quando o Haroldo Dutra Dias contextualizou esta frase em uma das suas palestras, Por que Sofremos era o título da palestra, provas e expiações, e os sentimentos que temos, de que forma nós encaramos o sofrimento, podemos também pegar textos do Evangelho, o bem e o mal sofrer, as causas anteriores às aflições, temas que temos abordado aqui, não ao acaso, para que lembremos a nossa condição humana. E a principal causa do sofrimento humano, colocam os espíritos, é o orgulho, o ódio, filho do orgulho, o sentimento de vingança, o desejo de cumprir justiça com as próprias mãos. Vejamos que, pela ordem que se colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro explicou-se as causas das aflições, a nossa contextualização no universo, o futuro daquele que entende bem como fazer a sua semeadura, e mais adiante a justiça divina, as explicações da justiça divina. E aí nós entenderemos o que Chico Xavier quis dizer quando contextualizou que o principal mal que ele temia em vida era o que havia dentro de si. De sermos reacionários, de sermos impulsivamente vingativos, de sermos orgulhosos ao extremo, incapazes de encararmos com franqueza os nossos sentimentos. E também, ao contrário disso, não nos depreciarmos, não nos colocarmos na condição da baixa autoestima, não perdermos a vontade de viver por causa dos nossos defeitos. Avançarmos com humildade, avançarmos com amor, avançarmos com compreensão, mas tendo a certeza de que, mesmo que para uns pareça ser mais fácil ser humilde do que outros, e ser humilde, diga-se, não é ser pobre fisicamente, materialmente, e nem ser rico fazendo caridade da boca para fora, não se trata de questão material, nem de falsa modéstia, mas a certeza de que nós somos justos, de acordo com um parâmetro bem interpretado da lei de Deus. Nós somos juízes de nós próprios. E sendo juízes das nossas próprias ações, às vezes, e boa parte das vezes, nós temos medo, nós temos excesso de imprudência ou de irresponsabilidade, e todos os outros termos e conceitos que se pode ter de acordo com a análise da personalidade humana, em maior ou menor grau, coragem, e destemor, e capacidade de persistência, vivendo com outros sentimentos. Então, quando disse Haroldo Dutra Dias esta frase, ele não quis dizer somente na exposição essa que nós estamos aqui, ou numa casa espírita, buscando a partir de uma inspiração ou a partir de uma facilidade verbal, de uma capacidade de maior exposição, fazendo a palestra ou a exposição, colocando aí termos bastante contextualizados, que isso seja algo diferente de ser espírita de qualquer forma. Aquele que está trabalhando na casa espírita em outras funções também. Mas, ao contrário disso, para estimular a simplicidade de qualquer um,
vejo que nesse momento de pandemia e a simplicidade para qualquer um poder fazer a exposição daquilo que nos consola, que é a imortalidade da alma, é a certeza de que nós estamos aqui em provas e expiações, tentando encontrar aí o significado de quando é prova, quando é expiação, quando é as duas coisas e quando é felicidade, quanto tempo vai passar, vai demorar para passar, quanto tempo não vai. Tudo isso sem sermos fundamentalistas, sem sermos extremamente místicos, vivendo uma normalidade diante da dificuldade, vivendo uma fé pacífica, certa e serena diante do processo evolutivo e da batalha que é a evolução. Então, quando ele disse isso, o Haroldo Dutra Dias, e eu absorvi para mim, eu vejo que, por exemplo, muitos irmãos, amigos, conhecedores do Espiritismo, colegas, e até mesmo de outras religiões, neste momento estão duvidando da existência de Deus ou da presença de Deus. Muitas vezes estamos achando que não somos capazes, porque os problemas da pandemia, o desencarne de uma pessoa por causa da doença, a perda material por causa das dificuldades econômicas devido às questões impostas pelos governos, os erros que cometemos diante das pressões que estamos vivendo pelo distanciamento social, o excesso de julgamento que fazemos com relação aí até mesmo a questão de estarmos há muito tempo vivendo com este medo inédito, né, para nós nesta encarnação, talvez em outras não, mas nesta encarnação, um período tão longo e tão ameaçador de um possível contágio, de um inimigo invisível, fugindo muitas vezes a responsabilidade, sem julgamento nenhum, e nem querendo cobrar de ninguém esta responsabilidade, porque é melhor o silêncio do que a hipocrisia, mas a responsabilidade de divulgar neste momento que tudo é passageiro, que tudo passa. Não é preciso ser santo para conhecer as bases da doutrina espírita. Comparando com a justiça material, existem muitos criminosos que entram nos presídios e que estudam direito, advocacia e sabem mais da cultura do direito do que juízes. Mas têm os seus crimes, ao qual precisam expiar. E nem por isso eles vão deixar muitas vezes de ajudar outros presidiários que ali estão, com dicas de direito, com caminhos, com possibilidades de encontrar outros caminhos, mesmo sendo criminosos. Então, aqui na Terra não há ninguém que esteja em missão. Nós temos que entender isso. Dentro da doutrina espírita, nós precisamos saber que, apesar desta vulgarização positiva, desta popularização dos termos da reencarnação, da vida após a morte, do resgate das nossas almas, dos umbrais, do sofrimento, do arrependimento, do contato e convívio com o cristianismo, aqueles que estão mais seguros, é bem provável que estejam já tentando caminhar há muitas vidas nesta compreensão. O Espiritismo, só nesta época, tem 150 anos. Fora as vezes que ele foi intuído individualmente para irmãos que tinham mediunidade, como Joana d'Arc, como os apóstolos de Cristo, como outros santos, né, da história, que ficaram consagrados alguns da Igreja Católica como santos e outros até desconhecidos que usaram sua mediunidade para o bem. Depois da codificação, que não é a invenção do Espiritismo, então houve o processo de negação, de nós próprios, muitas vezes, até em outras religiões, achando que aquilo era balela, achando que não existe nada além da morte, ou que haverá um juízo final e que nós estaremos aí esperando, né, dormindo, quem sabe, para muitos, né, o dia que serão separados aqueles que vão para o inferno e vão ficar lá para sempre, e aqueles que vão para o céu e vão ficar lá contemplando coelhinhos, não é? Essa é uma visão infantil de céu e de inferno, que tem inclusive um livro do Allan Kardec específico só para isso, o céu e o inferno, nos dando aí outras visões. Existe um livro de Dante Alighieri, que até tem a nossa praça aqui em Caxias do Sul, né, a Praça Dante Alighieri, que foi inspirado, com certeza, né, da Idade Média,
mais ou menos de 1600, a Divina Comédia, aonde ele viu 7 níveis de profundidades que ele considerou purgatórios, né, e outros níveis de céus, a Divina Comédia. E considerou aí, portanto, né, a nossa comédia humana, né? Por isso que o nome do livro é Divina Comédia, né? Porque nós somos caricatos como seres humanos ainda. Nós nos enganamos muito. Nós temos muitos problemas psicológicos, psiquiátricos, clínicos para resolver. E dentro desta questão, o orgulho é a principal causa dos nossos sofrimentos. Achar que nós somos de matéria nobre, que nós somos de um barro melhor do que os nossos irmãos. Quem viu nesta semana o caso do motoboy, a humilhação que ele causou o cidadão lá em São Paulo, num bairro lá em Valinhos, ao motoboy que estava no condomínio fechado, né? Percebe o quanto aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nos níveis de se colocar em superioridade racial, econômica, social, como se não fosse possível, né, encarnarmos em classes sociais diferentes, em cores diferentes. No livro Há 2000 anos, escrito por Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, psicografado por ele, porque Chico Xavier viveu também aquela época, então ficou fácil para ele a psicografia. Ele era um senador, e depois, num livro posterior e complementar ao romance espírita mediúnico, 50 anos depois, ele reencarna como escravo, na mesma sociedade em que ele viveu como senador. Então imaginemos os conflitos para superar um orgulho como esse. Há quanto tempo viemos tropeçando nos nossos instintos? Há quanto tempo viemos tropeçando nas nossas dores, nas nossas mazelas? Há quanto tempo viemos errando e acertando e não estamos prontos ainda, não estamos na fase perfeita do ser. Não somos santos, mas nem por isso precisamos negar a luz do sol. Nem por isso precisamos negar a possibilidade de tomarmos água pura para justificarmos e entendermos que é preciso continuar a acreditar, a viver e a sentir. Existem dias que, por indisciplina, não estamos com vontade de rezar. Onde é que está Deus? Por que Deus não está comigo neste momento? Porque eu estava sob controle de todas as coisas, mas inimigos que eu nem sabia que eu tinha são firmes como torniquetes, buscando vingança. Por que eu não posso deixar tudo para trás? Por que eu não posso simplesmente fingir que nada aconteceu? E aí a fuga geográfica de muitos, né, além da fuga psicológica, a fuga geográfica, troca de casa, troca de relacionamento, troca de emprego, e começa de novo, como se nada do passado fosse me afetar, apenas vivendo uma nova vida. Também, né, a vida que imita a arte que imita a vida, vemos nos filmes aqueles cidadãos altamente solitários, e muitos até criminosos, psicopatas, que mudam de cidade, mudam de personalidade, mudam de documentos, trocam de rosto e começam de novo como se não tivessem passado. Nós somos filhos do passado. Nós somos herdeiros do passado. O que nós somos é o nosso passado. O que nós seremos será filho do nosso presente. E é isso que o Espiritismo trouxe mais claramente. Para depois, à medida que vivemos o processo de fertilização da terra, a semente comece, né, a ter raízes em um solo fértil, para começar a se estabelecer através de uma seiva forte, de um caule que comece a brotar no sentido de uma boa direção, que comecem aí a dar ramificações, folhas, flores, frutos, num tempo que é de Deus, não é nosso. Há, por exemplo, um contexto e muito interessante, um exercício sobre o perdão,
dizendo que nós temos, por exemplo, a obrigação ética e moral de perdoar os nossos irmãos por uma série de razões. Primeiro, porque nós não lembramos o que fizemos em vidas passadas, né? Podemos ter sido muito piores do que qualquer um. Segundo, por humildade, por caridade, moral. E terceiro, porque nós não sabemos o que faríamos expostos às mesmas condições psicológicas daquele irmão. Se a nossa falência não seria pior do que a desse irmão, que cometeu às vezes erros no seu instinto de infelicidade, de sobrevivência, que move tudo que é de Deus e tudo que tem vida. É buscar a felicidade. Se fossem esperar a santidade os apóstolos para seguirem o Cristo, não haveriam apóstolos. Não haveria São Pedro, não haveria... São Pedro negou Cristo por 3 vezes, em meio aí a uma batalha daquele que estava sendo crucificado, e havia a profecia, Judas traiu Jesus Cristo. Outros irmãos, né, acabaram se acovardando também. E outros problemas que tinham. Ninguém evolui em linha direta. Jesus sabe disso. Nós podemos, inclusive, acabar de entender uma parte da doutrina espírita e ali em seguida contradizê-la por uma questão de pressões instintivas, por uma questão de egoísmo que ainda não trabalhamos dentro de nós. Isso tudo é parte do contexto dessa exposição. E nem por isso nós devemos negar a Deus e ao Espiritismo. Não devemos confundir a criação com a criatura. Não devemos abandonar em nenhum momento aquilo que nos dá esperança de recomeço. Não importa o que façamos, não importa o tanto de dificuldades que tenhamos para superar a nós próprios, não importa a negação que tenhamos e a vitimização ao qual nos coloquemos em momentos como estes, por exemplo. Muita gente gostaria de acordar amanhã, ou agora mesmo, num estalo de dedos, como se acorda de um sonho, de um grande pesadelo. Puxa vida, sonhei que a Terra parou e que estávamos todos subordinados a uma doença sem cura e que nós morreríamos se pegássemos essa doença. E neste sonho eu era obrigado a ser um pouquinho melhor do que eu já sou, porque não, bom, só Deus, né? Jesus mesmo dizia, né? Por que me chamais de bom? Bom é só Deus. Jesus dizia isso. Bom é Deus. Jesus Cristo dizia isso. Nós estamos aqui no ano de 2020 ainda tentando ser bons para nós mesmos. Ainda somos reacionários. Ainda somos impulsivos. Se não mais, levantamos a espada para cortar a garganta de nossos irmãos e roubar a sua terra, e roubar os seus cavalos, e roubar a sua família, nós levantamos a metralhadora muitas vezes. E se não levantamos a metralhadora, levantamos o partido político, levantamos a tribuna religiosa, e o Espiritismo tem poder nisso também. Nós não podemos também achar que somente são os outros, aqueles que estão nas mesquitas, que estão nas igrejas, quaisquer que sejam. Nós também temos aí o poder da palavra e não usá-la, porque não significa somente usá-la com excelência, usá-la com eloquência, mas usá-la com simplicidade. Pedro era um pescador, ele não tinha conhecimento. Paulo era um doutor da lei e ambos eram apóstolos. Há uma diferença na ação religiosa de cada um de nós, porque o compromisso que temos com cada um que nos cerca é o de estarmos juntos, não é o de sermos perfeitos, como pais, como irmãos, como filhos. Porque ao cobrarmos perfeição de nós mesmos, passaremos a cobrar dos outros. E ao cobrarmos dos outros, estaremos sendo hipócritas conosco mesmos. Há uma tendência muito cínica do ser humano, incapaz de amar a si próprio, de exigir-se coisa que não pode cumprir. Então aquilo que ele gostaria de cumprir em si e não é capaz, ele espelha no outro. Por desconfianças, por medos, por ciúmes. Será que a pessoa não está falando? Aquilo que muitas vezes no oculto,
talvez até mesmo de influências negativas que atrai para si pela lei dos semelhantes, talvez até por cumplicidades das vidas passadas que vivemos, talvez até por desejos, né, mais primitivos que tivemos em vários períodos da nossa história evolutiva, tudo aquilo que já contextualizamos no processo de evolução, nos fazem ter um turbilhão de coisas em nossas mentes, né? Algumas delas são confessáveis, outras jamais. Mas é a Deus que interessa, né? Se estabeleceu aí o Instituto da Confissão, né, que aliviava temporariamente a consciência, mas não justificava, né, o erro continuado. Vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça, é o conselho de Jesus. Nós temos também na doutrina espírita o atendimento fraterno, que é aí, vamos dizer, um paralelo, né, mas não é uma absolvição de nenhum tipo de erro, de nenhum tipo de energia. Tomar o passe é um estímulo à renovação. Você toma, né, um banho de energias positivas para começar novamente a refletir e a agir. Agir na direção do infinito. Ganhar e perder externamente, como as questões econômicas, né, é um exercício que teremos que fazer. No materialismo, e o materialismo está falido, e o materialismo perdeu, ainda vai espernear o mal, não vai se entregar sem resistência, como se diz por aí, as pessoas estabelecem, vamos dizer assim, nas sociedades mais vigorosas nesse sentido, planos de carreira aonde está tudo formatado: casamento, faculdade, profissão, aposentadoria, compra o túmulo já deixa o túmulo lá, né? Morte e a expectativa do juízo final, né? E se puderem se santificar neste período, né? Então o grau de competitividade, de expectativa nesse sentido é muito alto. Os americanos, por exemplo, a gente pode ver na cultura daquilo que se vê nas transmissões das informações, trabalham 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. As grandes empresas, muitos líderes trabalham até 10, 11 horas da noite, meia-noite, e estão lá fazendo negócios, alto grau de competitividade, de conspiração e de poder, em busca do nada, porque nós deixaremos isso para trás. Mas também ao contrário disso, né, sermos totalmente desapegados, não é o ideal para a sociedade espiritualista que acredite que a vida continua. É, sim, usufruirmos de uma maneira equilibrada, sabendo que tudo passa, que tudo são momentos, oportunidades e exercícios de seguirmos nos lapidando. Por exemplo, no desgaste da matéria, lapida-se o diamante, não é verdade? No superaquecimento de uma pedra, o diamante bruto, ele vai sendo depois lapidado pelo ourives, né? Pelo artista, pelo artesão, se transformando numa joia, numa obra de arte, né? Inerte, né? Inanimada. O meteoro que caia e entre na atmosfera, ele vai tendo o desgaste da sua matéria até chegar na matéria e vai perdendo aquela matéria pelo fogo. Há uma lei do desgaste no universo. O movimento ele gera desgaste externo da matéria, desta capa de matéria aglutinada em nós, revestindo o nosso espírito e que carregamos. Mas o núcleo, a nossa essência, a nossa alma espiritual, que segue no movimento infinito, andando numa velocidade além da capacidade do pensamento, além da capacidade do tempo exterior, que é medido pelo psicológico e medido pelos cronômetros materiais com relação a outros astros, né? Ou seja, como disse Einstein, o tempo é relativo, né? Nós estamos vivendo na velocidade do processo de metabolização interior das coisas que acontecem. E até que cheguemos à imagem e semelhança de Deus perfeita, levaremos muito tempo, né? Muito tempo psicológico, não é tempo exterior. A vida é eterna, é imortal. Cairemos outras vezes, porque quanto mais sensibilidade tivermos, Jesus Cristo, por exemplo, dizem aí os seus biógrafos espirituais que não matava uma formiga.
nós já não estamos tão preocupados assim. Então, à medida que o espírito se torna mais sensível à beleza da vida, nós vamos querer ter mais liberdade nas relações com o próximo, fazendo o bem de forma absoluta, na medida que vamos conquistando convicções nesse sentido, certeza nesse sentido, teoricamente falando. Na prática, a responsabilidade nos trará aí o conflito. O Divaldo Franco, através da inspiração de Joana de Ângeles, fala sobre o recalque, fala sobre a necessidade de segurarmos dentro de nós ressentimentos para que depois possamos transcender, rever conflitos e buscar nisso a inspiração. E muitos transformaram isso em culpa, né? Mas o Espiritismo trata como responsabilidade, o peso na consciência, o compromisso, a certeza de que nós poderemos entender que a administração do nosso destino está relacionada à utilização que fazemos dos nossos dias, das nossas vidas, das nossas consciências, e que a administração do universo supera tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós seremos, tudo aquilo que passa pela nossa vida, tendo assim a certeza de que não existe o acaso. Falar sobre a esperança de uma vida melhor neste momento é responsabilidade de todos nós, por exemplo. Né? Então, não é hora de fugirmos à responsabilidade que Jesus nos pede. Nós não somos bons. Ele dizia, né? Não somos bons. Né? Bom é Deus. E Jesus mesmo dizia. O Chico Xavier, eu repito, dizia, e nós temos muitas mazelas a vencer. Quando o barco está navegando na direção da paz, é fácil falar irmãozinho, né? Agora, sob pressão, né? Se acontecesse alguma coisa negativa, se você chegasse, por exemplo, num estabelecimento de saúde pública e fosse mal atendido pelo vigilante, você faria como Chico Xavier, diria, meu irmão, calma, o que está acontecendo com você, né? Se você tivesse com uma pessoa urgente precisando ser atendida, a pessoa sobrecarregada, sem proteção, sob estresse absoluto, você perdoaria? Você teria paciência? Você pensaria, não, a minha mãe está morrendo, ou meu irmão, ou qualquer pessoa que está, né? E a pessoa também ali com seus problemas, tendo família, né? Como é que você trata essa pessoa? Você trataria com paciência ou você trataria com uma explosão? Num caixa do mercado, né? Você cobra dos humildes as falhas do sistema quando você precisa, ou você é compreensivo com o próximo? Às vezes, né? Quando você não tem problemas, é fácil você... Ok. Desculpe que tivemos um probleminha na conexão aqui, apareceu uma mensagem para confirmar a conta do Facebook e acabou nos tirando, né, a nossa compreensão aqui, a nossa visualização. Não sabia se eu estava no ar ainda ou não. Mas retomamos aqui, né, de onde nós estávamos. Então, nós temos dentro de nós tudo isso, né? O Joanes aí que está nos assistindo também e todo o pessoal, né? Um grande abraço a todos que curtem, que compartilhem os vídeos e todos os outros da casa, né? Do Divaldo e de toda a turma aí, né? Um abraço sempre e na certeza de que é preciso entender que na hora mais difícil, quando o navio está fazendo água, que nós temos que nos unir e remar melhor. É quando estamos com mais dificuldades em atravessar o oceano diante das tempestades, é que temos que ter mais forças nos braços para o barco a remo. Então, nesse momento, lembrando aquilo que Jesus disse, falemos e lembremos e acreditemos no fundo dos nossos espíritos que precisamos do Espiritismo individualmente. Precisamos acreditar que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Sejamos santos ou não, Deus não vai nos dar um castigo eterno, imortal. No livro O Céu e o Inferno, se fala muito sobre essa questão, sobre as penas eternas, não é?
Então, muitos acreditam, né, que a partir do momento que você está condenado ao inferno, lá você vai ficar para sempre. E o Espiritismo desmistifica isso, colocando que não existe, por exemplo, um ser maligno competindo com Deus pelo poder do universo. E assim por diante. Né? Entendamos, portanto, que a vida é boa, que a vida ela é regenerável, que nós vamos nos recuperar dos erros que cometemos, que mesmo que nós atraiamos energias, miasmas, e que tenhamos que renovar todos os dias as nossas forças, nós estamos retidos, não por acaso, no mundo de provas e expiações, que perdoar o infinitas vezes, e metaforicamente Jesus disse 70 vezes 7 vezes, pode exigir no momento um pouco de esforço, mas é o amor que cobre a multidão de pecados, e o nosso orgulho que ferido, que magoado pelo ataque daqueles que se tornaram nossos inimigos, nos faz sofrer, nos angustia, pela imagem ilusória que temos, orgulhosa de nós mesmos, achando que somos imaculados e que somos, né, insuperáveis no sentido de sermos diferentes dos outros, que vivemos aí em momentos de supremacia e que podemos né, consolidar esta supremacia orgulhosa humilhando o mais fraco. Vamos refletir sobre isso. O mais forte deve sustentar o mais fraco. O ataque daquele que vê a mazela que é em nós, aquele que ainda é nosso inimigo, e amar aos nossos inimigos significa respeitar a opinião que ele tem sobre nós, dando a outra face, mostrando que não é essa a visão que nós gostaríamos que ele tivesse, perdoando, porque se não tivermos o trabalho de fazer com que o nosso inimigo nos compreenda, é porque nós estamos ignorando os seus sentimentos, ignorando algo que causamos para o próximo, é que nós estamos negligenciando as nossas relações morais e não estamos fazendo o trabalho de um bom cristão, que é que vague e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Quem te feriu vai te curar. O que tiramos do lugar, teremos que colocar de volta. E sendo prova, sendo expiação, o que pouco importa, temos que saber que é uma das duas coisas, né? A missão que nós temos é superar a nós mesmos. E, se possível, né, fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação, seja ela qual for. Né? Como disse Allan Kardec, não há salvação porque não há amor. Só por isso. Né? Se a caridade é condicional, ela é marketing. Se a caridade é condicionada ao elogio, ela é escravidão, ou a um trabalho, ou a um débito, ela é um negócio. Agora, se ela é incondicional, se ela é explicitamente gratuita, e se você faz por amor à verdade, ao bem e ao pagamento daquilo que você deve à sociedade, como um serviço social, você está evoluindo, você está aprendendo. Em nenhum momento das nossas vidas, não importa o que façamos, nós devamos culpar ou a religião, os homens que fazem a religião são imperfeitos. Né? A religião, o espírito de verdade, trazido por Jesus Cristo, traz a essência exata para a humanidade que nós temos que viver. Nós é que nos relacionamos mal com isso. Por isso Jesus Cristo disse, cada um é o seu próprio templo. E o nosso templo ainda tem vidraças quebradas, ainda tem degraus por serem construídos, ainda tem paredes mal revestidas, ainda tem o telhado de vidro. Precisamos entender isso no autoconhecimento se quisermos avançar. E persistir, persistir, persistir. Vamos rir, vamos chorar, vamos ter medo de nós mesmos, sim, vamos ter depressões, melancolias, ainda mais em pandemia, né, onde temos tanta obrigatoriedade de ter convívio conosco mesmos, temos até, em alguns casos, mais tempo para observar o que estávamos vivendo, desapegando de algumas coisas, desapegando daquela ansiedade, né, de avançarmos financeiramente como bravos conquistadores, conquistando o território íntimo de responsabilidade social. Aqueles que têm filhos, por exemplo, se obrigam a estar fortes para não serem mau exemplo para os filhos. Um pai, uma mãe responsável, mesmo que esteja com medo, ele não transparece para os seus filhos, porque imagine as crianças vivendo um momento de pandemia temendo que o mundo acabe. Você não pode, se é um pai responsável ou mãe, transmitir isso nem para as pessoas que não têm. Você que vive o espiritismo já há anos, num momento como esse, você abandona
a doutrina porque você está depressivo, porque você acha que Deus não existe. Você não aprendeu a ter um grão de mostarda como fé, que é na hora da batalha que você prova a sua fé, não a sua perfeição, né? Você fica dizendo, por que eu? Porque algum motivo nós temos por estar aqui. Mesmo que naquele momento de depressão, de tristeza, você se julgue, né, inocente, né, nós não somos totalmente livres da lei de causa e efeito. E aí você me pergunta por que eu estou rindo, né? Porque é melhor nós rirmos do que nos desesperarmos. O que vai ser feito de nós se não acreditarmos num Pai bondoso? O que nós vamos fazer na vida se não acharmos que Deus está por nós e que não há ninguém que possa estar contra nós a não ser as nossas próprias infantilidades? E mesmo assim, Deus nos mima como um pai, né? Muitos pais, por exemplo, estão preocupados com seus filhos, não estão nem cobrando uma disciplina rígida nesse momento em suas casas, né? Não estão preocupados com as aulas, porque sabes que primeiro é preciso ter vacina e saúde, para depois você voltar aí a ter o conhecimento, e assim por diante. Então, não é preciso ser perfeito, é preciso ser esforçado, é querer, estudar. Né? Nessa mesma palestra, para concluir, do Haroldo Dutra Dias, nessa mesma exposição, ele diz que a melhor forma de nos libertarmos dos maus pensamentos é o contato com os bons pensamentos, um livro evangelizador, né? Um pensamento positivo, não orarmos como papagaios, né? Mas quando percebemos que o lado negativo está tomando conta, está vindo a se expor e que vai nos fazer cometer atos ruins, né? Recuemos, oremos e voltemos, né, à nossa consciência, tenhamos sempre um livro perto, uma oração próxima, algo que nos lembre, opa, só um pouquinho, existe a lei de causa e efeito, eu preciso cumprir, né? É como se estivéssemos andando numa estrada e daqui a pouco você esquece, ultrapassa o limite de velocidade, opa, só um pouquinho. Ali tem, né, a lei, eu coloco outras pessoas em risco, eu me coloco em risco, eu preciso respeitar, há perigo, opa, o sinal de alerta, né, precisa ser também cuidado dentro de nós. A estrada é infinita. O caminho nós vamos fazendo de acordo com as nossas capacidades, com as nossas escolhas. Né? A vida é boa. Sim, ela é boa. Mesmo na doença, na saúde, né? Nós temos que enfrentar, sim, as disposições do orgulho que temos que vencer, as disposições daquilo que não nos é permitido administrar, porque não temos responsabilidades ainda para isso, que é a vontade de Deus sobre nós, e acreditarmos que se estamos na Terra, no ano de 2020, enfrentando uma pandemia, não é por acaso. Deus não perdeu o controle do universo e não colocou aí 7 bilhões de pessoas à mercê, né, do nada. Né? Estamos todos no mesmo barco, né, e nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus. Ok? Muito obrigado a todos. Eu espero ter contribuído com essa questão aí da minha intenção de dizer que convido a todos nós a conversarmos, não fugirmos nesta hora do Espiritismo, né? Conversarmos, falarmos, né? Trocarmos ideias, né? Você não precisa ser uma sumidade, um doutor da lei, como o apóstolo Paulo, sejamos pescadores, né? Qualquer irmão que aprender a pensar sobre Jesus, sobre a reencarnação, sobre os motivos do que está acontecendo, o resto é de Deus. A semente está conosco, né? Porque o semeador ele não precisa ser santo também. Né? A natureza que é santa, Deus é a natureza. Nós somos trabalhadores da última hora e, portanto, ainda estamos em processo de qualificação profissional no avanço da consciência cristã. Legal? Muito obrigado, foi um prazer, um abraço, Jesus nos ajude, Deus nos ilumine. Até a próxima. Tchau, tchau.